Bom dia, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Fé, que começa agora, nessa manhã maravilhosa, nessa manhã cheia de Deus. Eu quero te convidar a chegar com o coração aberto, a deixar Deus ministrar o seu coração de forma sobrenatural. Bom dia, gente. Vamos chegando aí. Vamos chegando, meus amigos. Eu creio que Deus está fazendo coisas lindas na nossa vida. Eu creio que o Senhor está fazendo algo sobrenatural e poderoso em nós e através de nós. Então vamos chegando, no nome de Jesus. Oh, meus amigos, vamos chegando, gente. Enquanto vocês estão chegando aí, eu queria compartilhar algo que o Senhor ministrou ao meu coração. Não repare, eu não estou muito bem, estou um pouquinho doente. Mas o nosso Deus é fiel e Ele vai fazer coisas sobrenaturais na nossa vida na live de hoje. Amém, gente? Já vou chamar a missionária Jo em seguida. Ela vai estar aqui liberando algo poderoso sobre as nossas vidas também. Jaquezinha, Catinha, bom dia. Bom dia, Aniel, Thalita, bom dia, meus amigos. Então vamos lá, gente. Queria compartilhar com vocês o nosso devocional, para em seguida a gente começar aí com força total com a nossa convidada. Enquanto isso, vocês vão chegando, vão compartilhando essa live, deixa o Espírito do Senhor ministrar o teu coração no nome de Jesus. Se é alergia, Marta, não sei, tô sentindo ouvido, garganta, dor de cabeça, deve ser essa mudança aí de clima, mas tá tudo certo. A gente não para, a gente não retrocede. Vamos com tudo, gente. E hoje tem igreja à noite. Essa semana, gente, eu fiz live todos os dias, de manhã e à noite. E eu amo. Então, de repente, isso daí também deve ter dado uma caidinha na imunidade. Mas, glória a Deus, vamos com tudo. Isso me mantém alimentada, firme, de pé, me mantém meditando na palavra de dia e de noite. E se tirar isso de mim, gente, eu morro. Então, vamos seguir em frente, tá tudo sob controle. Só vou pedir desculpa à minha voz que tá um pouquinho oscilando aí, mas tá tudo certo. Então eu queria ler com vocês, gente, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6. E lá diz assim: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele. Construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Gente, acho tão interessante esse texto, eu amo. Paulo escreveu essa carta para uma igreja que estava lidando com falsos ensinamentos, pessoas que não tinham raízes profundas, que estavam se deixando levar por falsos ensinamentos, por falsas pessoas, por falsas doutrinas. E é tão interessante que a nossa inconstância em Deus faz com que isso aconteça. Quando você não está muito firmado nos ensinamentos do Senhor, quando você não está meditando na palavra de dia e de noite, lendo, refletindo sobre ela, você se torna uma pessoa vulnerável a isso mesmo. Quando você não está firmado, enraizado naquilo que você tem aprendido em Deus, você se deixa levar por ensinamentos, por conselhos, muitas vezes. Bispo Roberto, que honra! Por conselhos muitas vezes errados, você se deixa levar por ventos de doutrina. E esse texto me levou para o texto lá de Efésios, que também fala sobre isso. E eu queria ler com vocês aqui, só para a gente agregar aí. Deixa eu abrir aqui em Efésios. Peraí, gente. Já vou abrir aqui para a gente ler. Efésios 4 diz assim... Efésios 4, 13 e 14. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastado pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Consegue entender o que o Senhor está ministrando ao teu coração? Às vezes você está buscando conselho com pessoas que não vão te levar a lugar nenhum. Às vezes você está ouvindo, assistindo, lendo coisas que não vão te levar a lugar nenhum.
A gente precisa de Cristo, a gente precisa de Jesus, a gente precisa acessar a graça. Gente, aqui no Papo de Fé não tem muito tempo, tem algumas semanas. Passou por aqui o pastor William, pastor nosso aqui da Palavra Viva. E, gente, ele trouxe uma frase, eu até postei ainda há pouco ali no feed. Ele trouxe uma frase tão poderosa, ele disse: o resultado da nossa vida é a nossa vida com Deus. E aquela frase ficou tão marcada no meu coração. O resultado da minha vida, da sua vida, é a sua vida com Deus. E eu comecei, sabe o que o Senhor ministrou ao meu coração? Hoje eu vivo. A minha vida, a minha realidade de vida é resultado da minha vida com Deus. É resultado do meu secreto. É resultado das raízes plantadas em Deus. É resultado das minhas renúncias em Deus. É resultado das minhas escolhas em Deus. É resultado dos meus posicionamentos em Deus. É resultado da minha fé nele. Hoje a minha vida, o resultado da minha vida é a minha vida com Deus. E isso é tão interessante porque o teu posicionamento vai te conduzir a um destino, ele aponta para um destino. Eu tenho falado isso demais aqui. E as escolhas que você tem feito hoje, quem você decide ouvir, onde você decide se firmar, enraizar a tua vida, vai apontar para um destino. Hoje eu vivo respostas das orações que eu fiz ontem. E amanhã eu vou viver as respostas das orações que eu faço hoje. É por isso que a gente precisa estar muito enraizado em Deus. A gente precisa, a Aline recebe aí, a gente precisa estar muito firmado em Deus. A gente precisa fazer desse texto de Colossenses 2, você que está chegando, versículos 6 e 7, uma verdade na nossa vida. Se a gente aceitou Jesus como Senhor, a gente precisa viver unido com Ele, enraizado nele, construindo a nossa vida sobre Ele, nos tornando cada vez mais fortes na fé. Cada vez mais forte. Ei, a tua vida com Deus não pode ser um momento. Não pode ser fast food. A sua vida com Deus precisa ser um estilo de vida, um hábito constante. Entende? Você não pode falar assim, hoje eu tô super firme em Deus, hoje eu vou orar, hoje eu vou pregar, aí tu vai lá no ápice. Amanhã, você já perdeu tudo. Não é para ser assim. Não pode ser assim, é uma constante. A gente todos os dias precisa regar as sementes de fé. Todos os dias a gente precisa cuidar do nosso jardim. Todos os dias a gente precisa cuidar dele. Ou se conectar com ele. Deus está ali. A nossa vida com Deus precisa ser cultivada, alimentada. Oh, meu Deus, regada. Eu tô aqui para te desafiar a isso. A ter hábitos em Deus, a ser constante em Deus, a perseverar em Deus. Não é só fazer uma campanha de oração e depois tchau, não se fala mais em oração, não é mais sobre isso. Chega de ser bebê na fé, chega de ser criança na fé. Nós precisamos ser maduros na fé. Maduros na fé, bem posicionados, gente. Parar com esses mimimis, focar na nossa vida com Deus. Essa semana eu falei sobre isso numa live. Falei sobre maturidade, a gente precisa ser maduro. Maduro não tem a ver com idade, não tem a ver com perfeição, tem a ver com posicionamento. E é isso que a gente precisa. Amém, gente? Eu queria muito liberar essa palavra sobre vocês e mais uma vez reforçar a frase do pastor William. O resultado da nossa vida é a nossa vida com Deus. É a nossa vida com Deus. Recebe isso aí no nome de Jesus. Eu escrevi um pouquinho sobre isso lá no feed. Depois passa lá. Se faz sentido para você, curte, comenta, compartilha, porque pode virar uma chave na sua vida. No nome de Jesus. Amém. Missionária Jo já tá aí com a gente. Eu não vi se ela entrou. Se ela tiver, amiga, se você tiver aí, dá um oizinho para mim, que eu já vou te chamar. Eu quero orar por você que tá aqui na live, por você que tá chegando, por você que já tá aqui participando com a gente, porque o Senhor vai continuar falando, o Senhor vai continuar ministrando aos nossos corações e vai ser lindo o que Deus vai fazer aqui nessa manhã. Amém, Yasser? Amém, meus amigos? Vamos lá. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te glorificar, nós queremos te agradecer. Senhor, nós queremos te entregar, missionária Jo tá aí, glória a Deus. Nós queremos te entregar a vida da missionária Jo, Senhor, nós queremos consagrar
cada instante dessa live a Ti, te pedir, continua falando conosco, Senhor. Continua enraizando a nossa vida em Ti. Nós queremos transbordar de gratidão todos os dias. Senhor, não somente por aquilo que Tu podes fazer ou faz, mas por quem o Senhor é. Por quem o Senhor é, nós podemos avançar seguros. Por quem o Senhor é, nós podemos declarar que, Deus, vai tudo bem, vai tudo bem. Apesar das circunstâncias, nós podemos declarar, porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Muito obrigada, Senhor, que o nosso coração transborde de gratidão todos os dias, Senhor. Não por circunstâncias, eu repito, mas por quem o Senhor é. No nome de Jesus, toma, Senhor, o controle dos nossos passos, das nossas vidas e ministra, Senhor, mais e mais aos nossos corações. Firma as nossas raízes em Ti, que nós possamos construir a nossa vida em Ti, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deixa eu chamar a missionária Jo, que ela já está aqui com a gente. Deixa eu chamar. Vamos ver se vai dar certo. Aí fez um barulhinho diferente. Oh, mas vai dar certo. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Rainha, que alegria de ter aqui, maravilhosa. Amiga, seja bem-vinda. Paz, o papo de fé é todo teu. Deixa Deus te usar. Entrega tudo, porque tu é bênção, tu é boca de Deus. Eu te amo muito. Muito feliz de te ter aqui com a gente. Eu vou desativar o microfone para não dar nenhum tipo de interferência. Mas você está em casa pode ter toda a liberdade, se apresenta, cumprimento o pessoal e quebra tudo para Jesus, amiga. Glória a Deus, rainha maravilhosa, bom dia, graça e paz a todos vocês, bom dia a todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco na live. Eu tenho o costume de cumprimentar as minhas amigas, todos aqueles que estão à minha volta de rainhas, né? E a pastora Babi, ela é uma rainha, né, gente? Olha linda! Maravilhosa! Maravilhosa, te amo! E é engraçado, né? Como que parece que Deus ele nos conecta a uma palavra, né? O resultado da nossa vida é a nossa vida com Deus. Meu Deus, que coisa linda, né? Parece que o Espírito Santo sentou comigo na madrugada, quando eu estava voltando de Campinas, que nós fomos cumprir ali uma agenda, e Deus sentou assim do meu lado e começou a comunicar comigo a respeito do propósito, a respeito dos nossos posicionamentos, né? Diante de tudo aquilo que o céu nos oferece. Será que nós realmente estamos preparados? Será que realmente nós estamos enraizados? Será que realmente nós estamos estruturados para receber tudo aquilo que o céu tem para liberar sobre nós? E essa palavra que você trouxe de conhecimento, essa palavra de poder, né? E nós estamos vivendo um tempo hoje que, infelizmente, as pessoas elas estão indo atrás de tantas coisas e esquecendo que o nosso Deus, ele é aquele que libera todas as chaves. O nosso Deus é aquele que libera todas as senhas do céu, que libera tudo para você. Mas a falta de conhecimento, né, tem levado muitas pessoas a ruínas. E quando você estava falando aqui, eu falei, meu Deus, que coisa linda, né? E o Senhor, ele colocar uma palavra no meu coração nessa madrugada, e foi quando o Senhor falava assim comigo, e eu me lembrei de Raquel. E se lembrou Deus de Raquel. Aleluia. Eu amo essa palavra, eu amo essa passagem. Essa passagem nada mais é do que Deus, ele não se esquece dos seus escolhidos. Nada mais é do que esta palavra, é uma palavra que Deus ele lembra de todos aqueles a qual ele cumpre um chamado, aquele que ele prometeu algo, uma promessa, e o Senhor não se esquece. E quando eu estava meditando, quando eu estava voltando de Campinas, eu estava meditando nessa palavra, e se lembrou Deus de Raquel. Quando nós ouvimos essa palavra, e se lembrou Deus, nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que Deus se lembrou de tanta gente, se lembrou de Abraão, de José, de Isaac, de Jacó.
E ao mesmo Deus que se lembrou de todos esses homens e dessas mulheres, é o Deus que se lembra de você. É o Deus que lembra de mim. Quando eu estava voltando, eu falei, meu Deus. Ele falava, eu sou o Deus que prometo, eu sou o Deus que cumpro, eu sou o Deus que não me esqueço, que eu não chego atrasado, eu chego no momento certo para realizar. E como foi a Babi estava falando, primeiramente nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus. Nós precisamos estar estruturado, alinhado, para quê? Para que a gente venha receber do céu tudo aquilo que Deus tem para liberar para nossas vidas. E quando eu olho para esta palavra, nós vamos ver que esse texto sagrado, ele vai revelar um momento que Deus se lembra de Raquel. Né? A vida de Raquel nos traz lições importantíssimas, lições essas espirituais para o nosso crescimento. Para o nosso crescimento. Nós sabemos que Raquel ela era esposa de Jacó e o seu nome significa ovelha. Raquel era também pastora de ovelhas. Ela era pastora e nós vamos perceber e nós sabemos que Raquel ela era uma mulher formosa. Raquel era uma mulher bonita, ela era bem vista. Gênesis 29, 17 relata ali a formosura de Raquel. Eu fico imaginando, por isso que Jacó ficou tão encantado, né, pastora? Ficou tão encantado por essa mulher formosa, que tinha um semblante de realeza. A Bíblia é bem enfática em dizer que ela tinha uma formosura à vista. Mas só que nós vamos perceber que Raquel, por ser uma pessoa meia petulante, cheia de sentimentos negativos, né, em seu interior, ela comete alguns equívocos. E com ela hoje nós vamos aprender lições espirituais. Nós já sabemos a história, o contexto de tudo isso. E nós precisamos entender a não se precipitar. E nós precisamos entender que há um poder em esperar as bênçãos do Senhor. Há um poder. Eu sempre falo e amo o versículo de Salmo 40, que quando Davi ele proclama: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós vamos entender que aqui nesse versículo de Salmos 40 vai existir um respaldo onde o Senhor derrama a todos aqueles que sabem esperar em Deus. A todos aqueles que sabem, têm essa virtude da espera. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia no Salmo 40, porque é um salmo, onde Deus libera uma chave para nós. E quando nós encontramos a vida desta mulher, Raquel, nós vamos aprender com essa mulher que nós precisamos a não queimar etapas, a não atravessar na frente de Deus, né? Nós precisamos entender que há um tempo determinado para todo propósito. E quando nós não entendemos esse propósito da espera, o tempo, nós vamos quebrar a cara. Nós iremos quebrar a cara. E nós precisamos entender que existe um poder, né? Um poder nessa paciência. Porque a paciência, sem dúvida, ela é uma virtude. E essa virtude da espera vai levar você a conquistar os sonhos. Essa espera vai fazer você realizar os seus objetivos. Ah, se as pessoas, pastora Babi, tivessem mais paciência, muitas confusões, muitos acidentes seriam evitados se nós tivéssemos essa virtude de esperar em Deus. Muitas pessoas alcançariam vitórias. E nós precisamos entender que a paciência nós alcançamos e cansamos o nosso inimigo. Eu vou repetir para você. A paciência nós alcançamos a vitória e cansamos o nosso inimigo. Porque tudo que o inimigo quer é tirar você do propósito. Tudo que o inimigo quer é que você haja ao contrário daquilo que o céu propôs para você, que é esperar em Deus, que é esperar o tempo determinado. E nós vamos perceber que Raquel, nesta mulher aqui, Deus ele não se esquece dela, Deus ele não se esquece de nós. E nós vamos perceber que
ela vai criar uma irritabilidade a ponto de ficar enciumada porque alguém está gerando na frente dela. Porque alguém está recebendo o milagre de Deus. E quando nós olhamos, eu que tenho um ministério de mulheres, eu que prego para mulheres, eu que tenho andado muito aí aconselhando muitas mulheres, eu tenho encontrado muitas mulheres irritadas ao ponto de falar mal da outra, porque alguém está gerando e ela não tem a capacidade de celebrar. Ela não celebra. E hoje eu estou falando aqui para homens e para mulheres que quando nós temos essa capacidade de esperar, quando nós entendemos o tempo de Deus, e por mais que alguém esteja passando na nossa frente, por mais que alguém esteja gerando na nossa frente, nós precisamos entender, o meu tempo não chegou, mas o meu tempo vai chegar. Enquanto o meu tempo não chega, eu celebro por alguém que está recebendo a vitória. Eu celebro por alguém que está recebendo a bênção de Deus. Então a Bíblia ela é bem clara em nos dizer que Raquel sente inveja, porque alguém gera na frente dela. E nós vamos perceber que a Bíblia também vai relatar aqui que ela deseja a morte, porque não está gerando. Quantas mulheres estão se matando fisicamente, espiritualmente? Por quê? Aí eu não vou mais pro culto, eu não vou mais pregar, porque fulana prega dá certo para ela, porque fulana canta dá certo para ela, porque fulano faz dá certo para ele. É que nem a Babi já disse, o meu resultado pessoal é a minha vida com Deus. Então, se está dando certo para alguém, é porque a vida dela está diante de Deus correta. A vida dela está em um alinhamento, ela está obedecendo a palavra de Deus. Então, nós vamos perceber que a Raquel aqui, ela deseja a morte porque ela não gera. Ela não gera. E quantas mulheres nós estamos encontrando pelo caminho que estão irritadas, que estão querendo sair dos seus ministérios, querendo jogar a toalha, como diz esse vocabulário português brasileiro, jogar a toalha porque está vendo alguém gerar, alguém conquistar, alguém fazer, alguém realizar e ela nada. Por quê? Qual tem sido a sua busca? Qual tem sido a sua intensidade? Qual tem sido o seu relacionamento com Deus? Então, nós precisamos aprender a primeira lição aqui nesses versículos e na história de Raquel. A primeira lição que eu aprendo com esta mulher é que nós precisamos aprender a celebrar umas com as outras. Nós precisamos aprender que nós somos um agente de cura. Eu não estou indo, mas eu posso ajudar alguém do meu lado que talvez está querendo desistir. Eu preciso aprender a celebrar o que a outra está carregando. Precisamos aprender outra lição que nós aprendemos com esta mulher, a esperar em Deus. Quando nós aprendemos a esperar em Deus, nós alcançamos vitórias e cansamos o inimigo. Aprender a entender que Deus, ele nunca chega atrasado. Deus, ele chega no momento certo. Quando eu falo essa frase, Deus nunca chega atrasado, eu me lembro de Lázaro no túmulo, há 4 dias fedendo. E quando os seus servos, os seus discípulos estavam ali com Jesus, falaram, Jesus, você não vai para lá? Olha o que está acontecendo, o seu amigo já morreu. E nós vamos perceber que no versículo, quase no 40, 41, Jesus ele fala, eu folgo-me por não estar lá. Então, quer dizer, o Senhor ele se alegra em não estar no momento da dor, no momento da doença. Por quê? Se ele estivesse lá no momento que Lázaro adoecesse, com certeza Jesus ia curar ele. Mas ele folga, ele se alegra, porque ele vai entender que tudo que está acontecendo na vida de Lázaro tem um tempo determinado para acontecer, a vitória para chegar, o milagre para chegar, e tudo aquilo ele entende que é para a glória do Pai. Então, ele tem um tempo certo. Jesus, ele sai daquele lugar onde ele está e vai a caminho de Betânia. Eu fico imaginando que enquanto ele está indo para o caminho de Betânia, ele vai cantando, ele vai orando, ele vai fazendo milagre.
até chegar, porque nós sabemos que era algo muito distante da onde ele estava. Então, Jesus ele vai realizando pelo caminho milagres, em não se preocupar, porque ele sabe que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós vamos perceber que nessa história de Lázaro, alguém estava desesperado. Alguém estava desesperado. Eu não sei. Pode ser que você está vivendo em meio ao desespero. Talvez você está vivendo ao meio descontrolado e desequilibrado. Mas eu quero dizer algo para você. O seu desespero não desespera Deus. Eu vou repetir para você. O seu desespero não desespera Deus. Ele chega na hora certa e hoje Deus ele está falando para alguém. O céu vai reagir na vida de pessoas aqui. O céu vai reagir na vida de mulheres e homens aqui. E para liberar algo grandioso, mas você precisa entender que o seu desespero não vai desesperar a Deus. Você precisa aprender a esperar em Deus, a aguardar em Deus. Prometeria Deus algo para alguém e não cumpriria? Ele não é filho do homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Ele não é. Ele vai fazer por você aquilo que ninguém fez. Se ele prometeu, ele vai cumprir para você. Nós vamos perceber que quando nós andamos irritados, quando nós andamos perturbados por aquilo que não aconteceu, nós perturbamos a outros. Nós acabamos também irritando as outras pessoas. A palavra de Deus diz que a mulher rixosa é pior que um dia de chuva, né? Que fica pingando, pim, pim, pim. Imagina, você ali no pé do marido, desesperada, porque algo não aconteceu. Ou você fica no pé do seu pastor, porque algo não aconteceu. Nós vamos perceber que Jacó, pastora Babi, Jacó, ele se ira ao ponto de falar com Raquel com dureza. Ele diz, porém sou eu? Será que eu estou no lugar de Deus? Mas ele conhecia a soberania de Deus. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia o Deus que troca nome, o Deus que faz coisas maravilhosas, o Deus que faz um cenário contrário virar um cenário de vitória. Ele sabia a soberania do teu Deus. Mas ele olha para Raquel e fala, estou eu no lugar de Deus? Quantas das vezes a gente já escutou isso? Do marido, do filho, do amigo, alguém que você está perto e você está trazendo ali também uma irritabilidade, porque quando nós andamos desesperados, quando nós queremos confiar em nós mesmos, ou muitas das vezes nós queremos fazer que aquilo aconteça, nós queremos pegar atalho, mas só que quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos no nosso Pai, nós acreditamos e nós não pegamos atalhos. Porque quem não confia em Deus, quem espera no homem ou quem está desesperado, sempre vai querer pegar um atalho ou vai querer dar um jeitinho para Deus. E Deus, ele não precisa da sua ajuda. Deus, ele não precisa do seu jeitinho. Talvez você entrou aqui nesta live falando com Deus. Deus, eu quero ouvir uma palavra. Deus, fala comigo. Deus, eu estou desesperada. E hoje Deus está liberando esta palavra para você. Olha, Deus, ele não se comove com o seu desespero. O seu desespero não vai desesperar Deus. Então, se você estava esperando uma palavra nesta manhã, entenda que há um poder na espera. Há um poder que é derramado na vida daquelas pessoas que sabem esperar em Deus. Aleluia! E nós vamos perceber que Raquel ali agora, meia triste, meia sem graça, ela começa ali então a tomar algumas atitudes diferentes. Que nós precisamos entender que o nosso posicionamento vai fazer com que nós criamos um ambiente de vitória. Nós precisamos entender que a nossa boca vai criar um cenário de milagre. Então agora, Ana, me perdoa, agora nós vamos perceber que Raquel, né? Raquel agora ela ora e Deus ouve a sua oração. E eu falando aqui também de Ana, quando eu lembro da oração de Ana, que Ana estava desesperada, atribulada, e Deus, ele ouve também a oração desta mulher. E aqui começa a vida desta mulher incrível, Raquel. Quando ela ora,
Deus ouve a oração do justo. Porque a oração, ela é poderosa para entrar em lugares e desativar e ativar cenários que muitas das vezes a gente fala, não tem mais jeito, não vai dar certo. Mas a oração, ela tem o poder de mudar uma história. Então, Deus se lembra de Raquel, Deus ouve a oração dessa mulher maravilhosa e agora nós vamos perceber que esta mulher que vivia uma vida desequilibrada, desesperada, uma mulher que era tão negativa, uma mulher que andava com o seu interior cheio de ofensa. Quantas mulheres nós estamos encontrando pelo caminho, pastora Babi, que está com o seu coração amargurado, cheio de ofensa. Mas só que nós precisamos entender que quando nós começamos a ter esse relacionamento com Deus, quando nós começamos a ter intimidade com Deus, quando nós começamos a falar com Deus, quando nós começamos a orar e a agir, o nosso ambiente começa a mudar. Quando nós começamos a proferir palavras. Esses dias eu saí aqui na janela, eu moro na casa de andar. Eu saí lá na minha sacada e comecei a gritar. E comecei a trazer à existência aquilo que não existe. Eu comecei a profetizar na minha vida. E comecei a orar a Deus. E meu pequenininho falou, mãe, você não está ficando doida? Eu falei, não, meu filho. Eu estou falando para o mundo entender. Eu estou gritando para o mundo espiritual entender que aqui na minha casa, quem manda é Deus. Eu estou aqui falando com o Pai e fazendo com que o mundo espiritual, porque quando você profere, o mundo espiritual, ele entende. Então, você precisa, em voz alta, proferir palavras proféticas na sua vida. A sua boca é uma fábrica de milagre. Eu vou repetir. A sua boca, ela é uma fábrica de milagre. Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a expressar aquilo que você deseja. Porque nós vamos perceber que Raquel ora com objetividade. Raquel ora com inteligência. Quando nós olhamos em orações de homens e mulheres de Deus, nós vamos perceber que eles proferem, eles falam a palavra, eles liberam uma palavra. Então, hoje Deus está falando conosco. Começa a liberar palavras, ainda que não exista, mas começa a liberar no mundo espiritual, começa a falar alto, começa a falar em línguas dentro da tua casa, começa a proferir que o teu casamento será restaurado, começa a proferir que o teu filho será restaurado, começa a dizer e a orar em voz alta, dizendo para o mundo espiritual entender que você e sua casa servirá ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos perceber que esta mulher agora, que vivia uma vida tão amargurada, depois de orar, olha só, depois de orar, depois de agir, depois de realizar ações de um posicionamento diferenciado, agora ela começa a gerar. Você só vai gerar depois de você falar com Deus. Você só vai gerar no mundo espiritual, no mundo físico. Talvez você está querendo uma porta de emprego, mas você precisa orar a Deus. Porque quando você ora a Deus, o Espírito Santo, ele mentora a sua vida. O Espírito Santo, ele traz aconselhamentos para você. Você começa a agir diferente, você começa a falar diferente. Quando você ora com Deus, quando você tem relacionamento com Deus, você se veste diferente, você fala diferente, você faz tudo diferente. E foi o que aconteceu. Essa mulher começou a viver um cenário diferente. Um cenário que era de negatividade, aonde ela trazia no seu interior uma irritabilidade e uma ofensa muito grande, porque ela enxergava todo mundo gerando e ela não. Mas depois da oração, nós vamos ver Deus mudar a vida de alguém. Alguém que tinha um cenário contrário, agora nós vamos ver alguém num cenário de vitória. E aí Deus coloca em seu ventre José. José é aquele que ela dá o nome, a qual tem um significado, o Senhor me acrescente outro. Ela está gerando José. E ela já está ali profetizando. Olha só, que coisa linda. O Senhor me acrescente outro.
Ela não vai ficar conformada pelo fato de Deus ter cumprido apenas um cenário de vitória, não. Ela sabe que a promessa a qual ela estava esperando e ela já estava profetizando. Olha, Deus, eu não me conformo. O nome do meu filho vai chamar o Senhor me acrescente outro. Eu não vou me conformar só apenas com um, não. Eu vou querer mais. Então, a promessa vai crescer. A promessa, ela é crescente. Ela diz, Deus, ele vai multiplicar a minha semente. O Deus que vai realizar milagres na vida de Raquel é o mesmo Deus a qual estou pregando aqui nesta manhã. O Deus a qual ele não só faz um milagre, um Deus que faz um milagre ilimitado. Não, nós precisamos confiar em Deus, que o nosso Deus é um Deus ilimitado. Ele faz milagres hoje, ele faz milagres amanhã, ele faz milagre quando ele quer. Com Deus não tem limite. Quer dizer, ela estava dizendo, Senhor, eu estou pronta para receber outro. Eu estou pronta para receber outro. Nós conhecemos a história de José. José cresce, José é rejeitado, José, ele passa por um momento ali de muita turbulência, mas nós vamos perceber que aquilo que ela esperava, aquilo que ela gerava, aquilo que ela cuidava, aquilo que ela proferiu, aquilo que ela soltou no mundo espiritual para o mundo entender, fez com que ela vivesse e fosse mãe de um grande governador. Nós sabemos que para nós vivermos o propósito de Deus, nós precisamos entender que muitas das vezes nós não seremos aceitos. José não foi aceito pelos seus irmãos, mas só por quê? Porque ele tem uma conduta verdadeira, ele tem um olhar clínico à volta dele, né? Nós vamos perceber que José, ele era um menino capacitado, um menino exemplar, que ele não se contaminava, ele se afastava do mal. Mas só que nós vamos perceber que o Deus a qual ela orou, o Deus a qual ela clamou, o Deus a qual ela pediu, o Deus a qual ela proferiu palavras, ela viu o sonho dela sendo realizado. Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei de que maneira você adentrou nesta live. Eu não sei de que maneira você está vivendo na sua casa. Mas hoje, Deus está falando conosco. Talvez você está vivendo uma vida amarga. Talvez você está vivendo uma vida irritada de sentimentos negativos. Talvez você está vivendo uma vida onde você olha para o cenário e você não enxerga possibilidade. Talvez você tenha olhado para a sua família, para o meio da sua parentela, e você não tenha enxergado as coisas acontecerem da maneira que você espera. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você, ei, não jogue a toalha. Deus é o Deus que dá reviravoltas em histórias. Deus é um Deus que dá andamento em histórias paradas. Talvez você está vivendo um cenário como Raquel. Talvez você está vivendo um cenário como esta mulher que não gerava, não produzia, estava vivendo uma vida de esterilidade, estava vivendo uma vida improdutiva, mas quando ela decide proferir palavras, quando ela decide orar, quando ela decide descer, quando ela decide se humilhar, talvez o que está faltando para muita gente receber o milagre é se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. O que está faltando para muita gente. Nós estamos aqui, eu fui para casa da minha mãe, Babi. Eu fui para casa da minha mãe. A minha mãe ficou besta. Minha mãe falou assim, meu Deus, ela até proferiu uma palavra. E eu falei, não, mamãe, não é assim, não. Ela falou assim, isso tá errado. Aonde já se viu você ficar orando o dia inteiro nesse celular? É o dia inteiro gente ligando para você, para orar, para pedir bênção, para pedir não sei o quê, para pedir revelação, para pedir não sei o... Isso tá errado. Eu falei, não, mamãe, não tá errado. As pessoas, elas estão sedentas. As pessoas, elas estão carentes. Muitas pessoas que estão em igrejas, mas não têm pastores, não estão sendo pastoreados. Pessoas que estão precisando ser arrebanhados. Pessoas que estão precisando de carinho, de amor. Existem muitos Elis sentados em seus
trono, vendo todo mundo pecar e não fazendo nada. Mas essas pessoas, aquelas que não querem se desviar, elas procuram alguém para orar, para aconselhar, para se sentir amado. Pessoas que ligam para mim querendo se matar, que já está com o remédio pronto, já está com a corda pronta. E ali a gente libera uma palavra e a pessoa é liberta. Pessoas recebem livramento através da oração. E eu falando com uma mamãe, não é errado não. Mas eu quero dizer para você, Deus, ele nos dá autoridade. A palavra de Deus diz em Lucas que ele nos dá autoridade. O que está faltando para muita gente é entrar no seu quarto, fechar a tua porta e ali orar. O que está faltando para muita gente é secreto com Deus. Se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter uma vida cheia de milagres, você precisa dobrar o seu joelho, como Raquel fez. Você precisa orar. E o Senhor, Deus que ouviu Raquel, é o mesmo Deus que vai ouvir você. Aleluia! As virtudes e os defeitos dessa matriarca de Israel servem para que o ensino nesse tempo a qual nós estamos vivendo. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo, sim, uma sociedade amarga, corrupta, mas a gente não pode se contaminar com esse tipo de coisas. Nós precisamos andar na linha de Deus. Nós precisamos andar no mover de Deus. Raquel, ela representa centenas de mulheres cuja beleza é maravilhosa, se veste muito bem, mas dentro delas estão amargas, dentro delas estão vivendo uma vida de sepulcro caiado, dentro delas estão vivendo uma vida de solitude, uma vida de solidão, depressão. Nós estamos vivendo muitas mulheres que estão com o seu interior turvado, e hoje o Senhor, ele fala para nós, vem para minha oração, vem para o quarto, que eu quero curar a sua alma. Essa palavra é uma palavra de cura. Deus está falando para nós nesta manhã, mulher. Vem, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ali você grita, ali você clama, porque eu quero curar a sua alma. Deus, ele quer curar a sua alma. Nós estamos vivendo uma geração de mulheres muito bem vestidas. E não brigo por isso, porque eu prego que nós precisamos estar bem. Nós precisamos estar alinhadas com Deus. Chega, há um tempo que as mulheres que andavam mal vestidas, de chinelinho de dedo, roupinha rasgada, toda engordurada, era mulher de Deus. Não. Você não precisa andar relaxado, mas você tem que andar nos trincos, formosa à vista, mas com o seu coração e com o seu interior curado. Uma mulher curada cura, uma mulher curada celebra, uma mulher curada ora, uma mulher curada levanta, uma mulher curada, ela faz acontecer coisas maravilhosas. Então, hoje, nesta manhã, Deus está nos convidando a proferir palavras, a entrar no quarto, fechar a porta e ali orar. Deus tem saudade da sua voz. Você é profeta. Você tem autoridade na sua oração. Faça como Raquel. Ore ao Senhor. Comece a trazer à existência aquilo que não existe. E você viverá milagres. Raquel viveu milagres porque ela orou. Nós vamos ver que Ana viveu milagres porque orou. Débora viveu um cenário de vitória porque orou. Abraão, o pai da fé, viveu o que viveu porque orou. José viveu o que viveu porque orou. Daniel foi liberto da cova porque orou. Sadraque, Mesaque e Abednego foram livres da fornalha porque orou. A oração, ela é poderosa. Assim como John Wesley diz, a oração é o oxigênio da alma. Quanto mais oro, mais a minha alma respira. Quanto mais oro, milagres acontecem. Quanto eu mais oro, mais coisas positivas acontecem na minha vida. Então, esta manhã é um convite para nós orarmos a Deus. Amém? Meu Deus, como Deus conecta tudo, minha amiga. Olha, a nossa vida é resultado da nossa vida com Deus. Gente, quando a Raquel passou a se conectar com Deus como deveria, passou a se posicionar em Deus como deveria, a vida dela mudou. Os nossos resultados vão mudar, gente, conforme o nosso alinhamento, não tem jeito. Conforme o nosso posicionamento. Minha amiga, quando você estava falando sobre
Deus esquecer, Deus lembrar, né? E estava trazendo para nós essa revelação tão linda. O Senhor me fez lembrar de uma frase do Tiago Brunet. Eu amo essa frase. Ele diz assim: não é que Deus esqueceu, mas não chegou a hora de Deus lembrar. Mesmo. Só não chegou a hora de Deus gritar o teu nome. Não é que ele esqueceu. E não é mesmo, porque Deus não esquece da gente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele vê tudo, Ele nos encontra, Ele nos alcança, mas não chegou a hora. Por quê? Porque Ô, Fabi, falta algo, precisa isso de traz algo, uma precisa. dor. E às vezes traz uma dor tão grande. A gente que somos, nós que somos ministra da palavra, somos pastoras de rebanho de igreja, e há uma dor tão grande no nosso coração quando a gente vê pessoas saindo da igreja porque falam: ai, Deus não se lembra mais de mim, Deus se esqueceu de mim. E Deus, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Sim, sim, as pessoas querem esperar muitas vezes de braços cruzados, né? E eu sempre falo sobre isso, esperar em Deus, não é você ficar na inércia, não é você se omitir, não é você se distrair, olhando para os outros, se comparando. Não, esperar em Deus é se ocupar com as coisas de Deus. E quando a Esperar em gente não Deus é se você ocupa, né, Babi? Quando a gente não se ocupa, a gente cai nesse conceito de andar irritada, ofendida, falando ocioso. mal da vida dos outros, falando mal. Um posicionamento totalmente errado. Enquanto ela não se posicionava, ela ficava olhando a vida de alguém e falando mal, que estava gerando. Mas quando ela se posicionou e se alinhou, Deus abençoou, Deus se lembrou dela. É assim que a gente precisa esperar. Posicionado, orando, profetizando, clamando, exalando o bom perfume de Cristo. A nossa essência precisa transbordar, a gente precisa buscar a nossa real identidade nele. É assim que a gente espera em Deus. É assim, é como um bolo que está no forno. Você não pode esperar aquele bolo assar, abrir no forno toda hora, querendo fazer tudo do seu jeito, porque a vontade que a gente tem é abrir o forno toda hora. A gente quer olhar ali como é que tá, se está crescendo, se não tá. Não, a gente precisa deixar ali quietinho. E eu amei a tua frase, que quando a gente aprende a esperar, a gente alcança a vitória e cansa o inimigo. Uau, gente, isso é muito lindo, isso é muito forte. A gente alcança a vitória e cansa o inimigo, porque tudo que ele quer é que a gente pare no meio do caminho. Mesmo. Tudo que ele quer, tudo que o inimigo quer, tudo que o mal quer é roubar a nossa bênção, é destruir o projeto. Mas quando a gente aprende a esperar, meu Deus, o Senhor pode completar a boa obra. O Senhor, o teu posicionamento é ferramenta na mão de Deus, sabe? Então, é tão diferente. Eu creio que nessa manhã o Senhor te trouxe essa live. Você que está aqui assistindo, o Senhor te trouxe essa live para te despertar, para curar o teu interior, para te fazer lembrar, porque você já sabe. É para te fazer lembrar que vale a pena esperar. E vale a pena esperar posicionado da maneira certa. Mesmo. Posicionado da maneira certa. Que o de repente de Deus nos alcança, amiga. É de repente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso diz pra gente, sabe o quê? Nem que você vai dormir e vai acordar com tudo diferente. Até pode ser, mas é mais profundo do que isso. Isso quer dizer que o de repente de Deus te encontra quando você menos espera. Quando você menos espera. E sabe por que você menos espera? Porque a tua preocupação, o teu foco está em alinhar a tua vida. Quando a gente começa a colocar o foco no lugar certo, a ansiedade, ela aquieta. É verdade. A ansiedade precisa se aquietar. Às vezes a gente fala assim, eu não consigo vencer essa ansiedade, isso está roubando a minha paz, eu não durmo mais, eu não... Ei, coloca o foco no lugar certo. É porque você está esperando, pensando aqui, ó, na tua régua humana. Você está focando naquilo que está ao teu alcance. Você não está fazendo da maneira certa. Se você tivesse se dedicando a orar, a profetizar, a declarar, tanto quanto você se dedica pensando na tua realidade humana, nas circunstâncias, você ia estar lá na frente. Por quê? Porque a tua vida é resultado. A tua vida, a frase, né, que eu falei, é resultado da sua vida com Deus. A sua vida é resultado da sua vida com Deus.
Tá ansioso, tá preocupado, não dorme. Não é que você não tenha vida com Deus, mas a sua vida com Deus precisa ter mais alinhamento. Mais Precisa ter alinhamento. mais profundidade. Suas raízes precisam estar mais aprofundadas. O Aprofundadas. seu estilo de vida precisa estar mais alinhado, conectado. Ah, Babi, mas eu já oro, eu faço acontecer. Então falta descansar. Tem algo aí que precisa ser ajustado. Tem algo que precisa ser ajustado. E isso muda cenário? Não, isso muda você. E porque você muda, tudo muda. Amiga, você falou de Ana. Ana, né? Assim, ó, quando a Ana foi orar, ela não gerou no mesmo momento, Não, mas ela mudou. ela Ela mudou. voltou a comer, ela se levantou, ela coabitou com o marido dela. E aí, porque ela mudou, o cenário mudou. Porque ela se alinhou, porque ela se posicionou. Deus realizou. Realizou. Então, depende muito mais da gente do que de Deus, porque a parte de Deus já está feita. Eu tenho falado muito isso aqui, muito. Deus já fez, o preço já foi pago na cruz, Muito o alto. sacrifício já foi feito, está tudo liberado, está tudo, o acesso às bênçãos já está liberado, as bênçãos já estão liberadas sobre nós, mas a gente só vai desfrutar delas, a gente só vai alcançar, acessar essas bênçãos se a gente se posicionar. Se a gente se posicionar, repito, porque o resultado da nossa vida, vou É a deixar nossa vocês completarem, vida com Deus. é a sua vida com Deus. Amém, gente? Meu Deus, que coisa linda, amiga. Ora por nós para a gente Vamos finalizar orar. essa live. E eu Vamos orar. creio, assim, Para que o Senhor venha. que muitas vidas foram marcadas aqui. Aleluia. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos diante da tua palavra que foi ministrada nesta manhã. Pai, eu sei que é uma palavra de confronto, mas é uma palavra também que vai nos trazer posicionamento, vai trazer, Senhor, alinhamento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar em casas, que o Senhor venha comover pessoas através dessa palavra, tirando pessoas do comodismo, tirando pessoas que estão vivendo uma vida de ofensa e irritabilidade porque alguém está gerando. Pai, coloca tuas mãos santas em cada uma dessas pessoas que estão aqui nesta live, ou aquelas que vão entrar depois para ouvir depois. Entra, Senhor, com providência, Pai, e faz com que nós venhamos ter discernimento diante da tua palavra, e que nós venhamos colocar esta palavra em prática a partir de agora, que nós vamos levantar a nossa voz e vamos proferir, porque a nossa boca, ela é uma fábrica de milagres. Então, que o Senhor venha abrir a nossa boca, Pai, para que nós venhamos orar em voz alta dentro da nossa casa, que nós venhamos profetizar na vida dos nossos filhos, que nós venhamos proferir palavras aos nossos casamentos, que nós venhamos proferir palavras no meio da nossa parentela, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha a ser gerada no mundo espiritual, trazendo mudança em nós, em mim, em nossos corações, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Agora a gente está liberado para começar o nosso dia. Transbordando da presença, despertados, posicionados, e assim nós vamos gerar e gerar muito no Senhor, muito no nome de Jesus. Minha amiga, te amo, você transborda graça, favor de Deus, você Rainha, transborda bênção. Eu amo quando você vem aqui, amo, que Deus continue te abençoando, te usando de forma poderosa para gerar vida em outras vidas. No nome de Jesus. Beijo, obrigada. Beijo. A paz, gente. E a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, antes da gente desligar aqui a live, né? É não jogue a toalha. Não desanime, não desista. Mas dê um passo de fé. Mude, porque quando você mudar, tudo vai mudar. Mude, se posicione, alinhe a sua vida com Deus. A sua boca, como a missionária Jo falou, é fábrica de milagres. A nossa vida é resultado da nossa vida com Deus. Se posicione, o seu posicionamento em Deus libera bênçãos sobre a tua vida. No nome de Jesus. Amém, amém. Gente, que Deus abençoe vocês. E até a próxima terça com mais Papo de Fé. Não percam. Amanhã, às 9 da manhã, estou no Caminhando com as Amigas, com a pastora Nani. Você que conhece, você que curte, vem com a gente.
porque tem bênção para você. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.